Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula 18. A gente vai fechar esse bloco teórico sobre equilíbrio iônico 2. Semana que vem, aula de exercícios e em seguida o último trio de aulas, beleza? Sobre eletrólise e equilíbrio de solubilidade. Tá? Na aula de hoje a gente vai continuar o assunto que a gente viu semana passada. Então a gente vai continuar trabalhando reações de equilíbrio que possuem íons positivos e negativos. Na aula de hoje, a gente vai ver os íons da água e dos sais, tá? O nosso roteiro é este daqui, tá? Primeiro a gente vai ver a água, pH e pOH, pH, pOH e o KW, escala de pH, indicadores de pH. Esse é o primeiro bloco, sobre a água. O segundo bloco é da constante dos sais e a solução tampão. Qual que é a parte mais importante da aula de hoje? É este slide aqui, esses dois, né? De o pH, pOH e KW e a escala de pH. Tá? É claro que esse pH e pOH também é, beleza? Mas esses dois são os que mais são cobrados. Porque quando a gente fala de exercício de equilíbrio no vestibular, geralmente é equilíbrio iônico. Quando a gente fala de exercício de equilíbrio iônico no vestibular, geralmente é a aula de hoje. E principalmente a questão do pH. Então se a gente for falar de ácido, vai falar de pH. Se a gente for falar de base, vai falar de pH. Se a gente for fazer algum tipo de equilíbrio genérico, geralmente vai ter o pH como pano de fundo, tá? Porque é uma medida muito importante que a gente vai ver sobre a acidez da sua solução. Então, se você pega uma garrafa de água mineral, aquelas compradas, vai ter no rótulo lá atrás, fonte tal, 25 graus Celsius na fonte, pH 4,33. Chutando aqui. São informações que elas estão no nosso cotidiano, a informação sobre o pH, beleza? Porque ele vai dizer sobre diversas propriedades daquele composto, daquela solução, né, melhor dizendo. Então, sem mais delongas, vamos lá. A água, ela também possui uma reação de equilíbrio, que é a sua reação de autoionização. Vamos ver por partes o nome. Auto é ela própria, né? Então é uma reação que ela mesmo é o reagente único, né? Então não vai ter um outro composto reagindo com ela. É apenas ela e ela. E ionização, tem que lembrar que é a quebra de uma ligação covalente para formar íons. Então a reação de autoionização da água, ela reage consigo mesma para formar dois íons. Um cátion, que é o íon positivo, e o ânion, que é o íon negativo. E existem duas formas de a gente ver essa reação, né, de representar. A primeira é a mais simples, que é uma água formando H+, e OH-. A gente pode pensar que a água é como se fosse um H ligado ao OH, tá bom? E aí vai quebrar essa ligação do hidrogênio com a hidroxila e vai sair H+, e OH-. Só que lembra da aula passada que eu falei que o H+, às vezes ele pode ser substituído por um sinônimo, que é o hidrônio, o H3O+. Porque o H+ sozinho, ele é um próton. Então ele é muito instável, tá bom? Então a segunda forma de você colocar essa reação é você botar duas águas formando o íon hidrônio e OH, tá? O OH-, normal. Beleza? É só uma substituição. No lugar do H+, coloca o hidrônio e aí precisa colocar uma água a mais no reagente para poder equilibrar. Tá? Então, a constante da água ela vai ser basicamente dessa reação, beleza? Principalmente da primeira reação em marrom, tá? Porque é mais simples. E aí, como que a gente pode escrever essa constante? Como a água é muito importante, a constante dessa reação vai ter também um nome específico, que é o KW. W de water, de inglês, aí vem o Wzinho, mas é a constante da água, tá? E aí, como o reagente é água e a água está líquida, a gente tem que relembrar. Na constante não entra sólido nem líquido, apenas aquoso e gás, tá? Porque são os únicos que a gente consegue calcular a concentração, beleza? Porque a concentração de líquido e de sólido é basicamente constante, tá? Porque se você consome ele, você também consome seu volume, e aí fica constante. Então, a água nessa reação ela não vai entrar no equilíbrio, e a nossa fórmula fica mais simples, porque vai ser só os reagentes, tá? Porque a fórmula da constante de equilíbrio é sempre produto sobre reagente, cada um é elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Aqui, o reagente não vai entrar na brincadeira, então só sobra os produtos.
E os produtos, eles só têm coeficiente igual a 1. Então, a nossa constante ela vai ficar ou essa em laranja, KW igual H mais vezes OH menos, está em colchete porque é concentração, ou KW igual hidrônio vezes hidroxila. Tudo bem? Então, é basicamente isso a constante da água. É essa reação de autoionização, essa constante. Vamos falar de valor, porque como é uma reação muito importante, ela possui valores tabelados, tá? Para 25 graus Celsius, toma cuidado com a temperatura, porque a constante ela sempre depende da temperatura. Para a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, a constante da água tem um valor igual a 10 elevado a menos 14. É bem pequeno, tá? É quase zero, tudo bem? Porque a água ela não vai querer quebrar a própria ligação, porque essa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio é muito forte, tá? Então, é uma reação que é difícil de acontecer naturalmente. E aí a gente já pode ter uma certa noção que é uma reação endotérmica, tá? Então, ela absorve calor, ela tem uma entalpia positiva. Ela não é espontânea em grande quantidade, tá? Vai ser bem pouquinho, por isso a constante é tão baixa, porque você tem muito pouco do seu produto, tá? Porque é uma reação endotérmica, envolve a quebra de uma ligação muito energética entre o hidrogênio e o oxigênio. E aí é isso. Essa constante da água é apenas isso. KW igual H mais vezes OH menos igual a 10 elevado a menos 14 para 25 graus Celsius. Isso aqui é só para introduzir o conceito de pH, tá? Do próximo slide, porque é a parte mais importante. Isso aqui é só para a gente entender de onde a gente vai tirar as próximas conclusões. Então, passando para o próximo, o que é esse tal de pH e pOH, tá? Pelo equilíbrio da água que a gente viu semana passada, a gente já tem uma certa noção do que pode ser esse pH e pOH, tá? Porque o nome tem H e OH. A gente acabou de ver uma reação que tem H e OH. Então, vai estar muito ligado a isso, tá? Os dois são, principalmente, basicamente, formas de a gente calcular a concentração do H+, e do OH-, respectivamente. Então, o pH ele vai me dar um valor, e esse valor está associado à quantidade de hidrogênio do H+, na solução. Mesma coisa o pH para a hidroxila, OH-, tá? E aí, como que a gente pode calcular isso daí? Primeiro, deixa eu explicar o que é esse pH, o que significa essa sigla, né? E aí eu vou pegar um exemplo do px. Esse pzinho no px significa menos log, e aí vai ser menos log de alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser o x, porque o x significa concentração do x. Concentração em mol por litro, tá? Então, P de x, Px é menos log da concentração de x, tá? Então, Px menos log da concentração de x. Tá? É só uma forma diferente de a gente escrever essa equação matemática, tá? Para diminuir espaço. Então, o pH vai ser menos log da concentração do H+. pOH vai ser menos log da concentração de OH-, tá? Por isso que eles estão a ver com a concentração, tá? Porque o pH é uma operação matemática da concentração de OH+. O pOH é uma operação matemática da concentração de OH-. Tudo bem? Então, indiretamente, um vai dizer qual que é a concentração daquele íon na solução, beleza? E aí, o pH ele vai medir basicamente a acidez e o pOH a basicidade. Por quê? O que é a acidez? A acidez é o H+. Né? Então, o meio ácido é um meio que tem muito H+. E aí, a basicidade está relacionada à hidroxila. O meio básico é um meio que tem muita hidroxila, tá? Então, se o pH calcula a concentração do H+, ele está relacionado à acidez. E o pOH relacionado à basicidade, à alcalinidade, porque ele está calculando a concentração do OH-, tá? Mas a gente vai ver que um pode servir para encontrar o outro. Então, o pH, apesar de estar na acidez, ele também pode indicar a basicidade, tá? E aí, ele é o mais utilizado, tá? E aqui eu realmente não sei muito porque é o mais utilizado, mas ele é, tá? Porque aparentemente a acidez é mais importante que a basicidade,
tá? Mas os dois estão muito relacionados, como eu estava falando para vocês. E aí, como que eles se relacionam? É o que a gente vê neste próximo slide. pH, pOH, KW. pH e pOH, acabamos de descobrir, são as concentrações. E o KW é a constante da água, tá? Como que a gente pode relacionar as concentrações a partir da constante de equilíbrio? Vamos olhar as fórmulas. Opa! pH menos log de H+. pOH menos log de OH-. KW é H+ vezes OH-. Ora, olhando essas equações, pH tem H+, pOH tem OH-, KW tem H+ e OH-. Então, eu vou conseguir tirar dentro da fórmula do KW o pH e pOH. Mas como que eu posso fazer isso? Olha, vamos olhar as fórmulas dos pezinhos. O pH é menos log. O pOH é menos log. Sempre do H+ ou do OH-. No KW, a gente tem o H+ e o OH-. Falta só o quê? O menos log. Então, para relacionar um com o outro, o que eu posso fazer? Eu vou jogar menos log dos dois lados. Eu vou colocar o pezinho do lado esquerdo e do lado direito da fórmula do KW. Fazendo isso, vamos ter essa situação. Menos log dos dois lados, então é menos log do KW, igual a menos log deste produto aqui, H+ vezes OH-. Menos log de alguma coisa, a gente pode escrever como Pzinho, P de alguma coisa, né? Então, menos log de KW vai virar PKW, tá? Agora, do outro lado, a gente tem uma operação logarítmica, sei lá. Aqui, olha só, vamos olhar aqui o roxinho. É menos log de um produto. Vamos relembrar aqui rapidinho as propriedades do log. Quando eu tenho log de um produto, é como se tivesse a soma dos logs. Então, log de A vezes B é log de A mais log de B. Se fosse log de A ao quadrado, é 2 vezes log de A. Se eu tenho log de A divididos por B, é log de A menos log de B. Tá? Vai ser basicamente isso que a gente vai trabalhar. Então, se é menos log de H+ vezes OH-, vai ser menos log de H+ mais menos log de OH-. Tá? Porque esse mais aqui é por causa da propriedade. É log de um produto. Então, é a soma dos logs. E esse menos na frente é porque é menos log. Tá? Apenas por isso. Só que, olhando aqui, menos log de H+ é pH. Menos log de OH- é pOH. Ou seja, aqui temos pKW, que é igual a pH mais pOH. Tá? Então, essa é a nossa relação entre o pH e o pOH. A soma deles dois tem que dar o nosso pKW. Tá? Só que lembra aqui, essa relação aqui, ela está um pouco abstrata, né? Não tem valores. Vai depender do nosso KW. Como ele depende da temperatura, vamos pensar para a situação que sempre vai aparecer para vocês, tá? Dificilmente vai sair da temperatura de 25 graus Celsius. E para 25 graus Celsius, o nosso KW é igual a 10 elevado a menos 14. Então, qual que é essa relação de forma prática para a gente? Né? pKW igual a menos log de 10 elevado a menos 14. Tá? O Pzinho menos log, o KW a 25 graus Celsius é 10 elevado a menos 14. Então, menos log de 10 elevado a menos 14. Como a gente tem um expoente, a gente desce ele. Menos log, menos 14 vezes menos log de 10. O log, quando ele não mostra nenhuma base, pra gente no Brasil, significa log na base 10. Então, log de 10 na base 10 é 1. Então, pKW desse valor inteiro aqui vai ser menos 14, que multiplica menos 1. Tá? Porque log de 10 na base 10 é 1. Como tem o menos 1 ou menos na frente, fica menos 1. Menos 14 vezes menos 1, menos com menos, dá mais. Então, pKW a 25 graus Celsius é 14 pra gente. Sendo 14, nosso pH mais pOH vai ter que dar 14. Tá? Então, meu pH vai ser 5, o pOH vai ser
9, tá? Então, sempre vai ter essa alternância. Se o meu pH é 9, o pOH é 5, e por assim em diante. Sempre a soma tem que dar 14. E aí, com essa relação aqui de pH mais pOH igual a 14, a gente pode pular para o próximo slide sobre a escala de pH. Porque assim, se ele é tão importante assim, se ele calcula a concentração de H+, se ele vai me dizer sobre a acidez, tem que ter algum parâmetro, né? Falar, pH igual a tanto é ácido, pH igual a X é base, né? Porque senão ele vai ficar meio no escuro, tá? E aí, para isso, a gente vai tirar a nossa escala de pH. Ela depende da temperatura, como sempre, porque ela vem desta equação, que a gente relacionou no slide anterior. pH mais pOH é igual a pKw. Por quê? A partir dessa equação, a gente vai conseguir determinar quais valores são possíveis para o nosso pH. Tudo bem? Para 25 graus Celsius, pH mais pOH igual a 14. Então, o nosso pH ele pode variar de 0 a 14. Tá? E aqui vale até a observação, não é absoluto. A gente pode ter pH negativo, a gente pode ter pH acima de 14. Tá? Isso aqui é extremamente raro, ignora. Beleza? Via de regra, pH ele sempre vai ter valores positivos entre 0 e 14 para 25 graus Celsius. Tá? E a gente vai tirar esta tabelinha aqui, do 0 ao 14. Ela já está bonitinha aqui, com a faixa do ácido, o neutro e o alcalino, que é o básico. Tá? Mas por que são esses valores? Né? Por que entre 0 e 7 é ácido, o 7 é neutro e o básico é entre 7 e 14? Vamos ver a nossa fórmula. pH mais pOH igual a 14. Tá? Então, o estado neutro, que é o mais fácil de determinar, é quando a quantidade de H+, e OH- é igual, porque aí eles se neutralizam por completo. Estado neutro. Lembra que o H+ é como se ele fosse o ácido, e o OH- como se fosse a base. E aí, ácido e base sempre reagem para se neutralizar, formando sal e água. Tá? Nesse caso aqui, é só para abstrair e entender. Então, o meu neutro é quando o meu ácido e a base estão em quantidades iguais, quando o meu H+ e OH- estão iguais. Então, no estado neutro, se a concentração do H+ e do OH- é igual, o pH tem que ser igual ao pOH. Tá? Por quê? pH e pOH são medidas de concentração. Por mais que tenha aquele menos log, se o H+ e o OH- são iguais, a medida de concentração deles também tem que ser. Então, o pH igual ao pOH. Jogando essa informação aqui na fórmula, pH mais pH, por exemplo, porque o pOH é igual ao pH, é igual a 14. pH mais pH, 2pH. 2pH é igual a 14. Passa esse 2 para o outro lado dividindo, 14 sobre 2 é 7. Então, pH igual a 7. pH igual a pOH igual a 7. Tá? Então, tudo vai ser igual a 7. O 7 é quando a gente está no neutro, porque o pH igual ao pOH. E aí 7 mais 7 dá 14, que é o que a gente precisa para poder satisfazer a nossa fórmula. Tá bom? Então, o neutro, que é o mais fácil de determinar, ele é o 7. pH igual a 7 é o pH neutro. Vamos ver agora o pH ácido. O ácido é quando o H+ está numa concentração maior do que o OH-. Tá? Então, a gente tem na balançazinha das concentrações, o H+ supera o OH-. Só que uma concentração maior do H+ implica num valor menor do pH. Por quê? O pH é menos log de tanto. Esse menos na frente vai reduzindo o valor conforme a gente aumenta a concentração. Tá? Se eu pegar uma concentração de 10, então vai ser log de 10. Log de 10 é 1. Então seria menos 1. Se eu pego uma concentração de 100, que é maior do que 10, vai ser o quê? Log de 100 é log de 10 ao quadrado. É 2 log de 10. Então é 2. Então, quando a gente colocou 100 na concentração, vai dar menos 2, que é um valor menor do que menos 1. Ou seja, a gente aumentou a concentração de 10 para 100 e o pH saiu de menos 1 para menos 2. Tá bom? Então, esse menos na frente do menos log
ele é essencial. Aumentamos a concentração do H+, o valor de pH diminui, tá? pH ele vai ser menor do que o pOH, tá bom? Então, um pH ácido ele é menor do que o pH neutro. Ele é menor do que 7, tá? Porque imagina aqui, a concentração de H+, ela vai ser 8. Então, se ela é 8, o valor de pH vai ser menor do que o valor no neutro, tá? O valor no neutro é 7, então o nosso pH ácido vai ser menor do que 7. E aí, se pH soma com pOH para dar 14, na hora que o pH diminui, o pOH aumenta. Sempre essa questão de compensar. Tá? Então, se eu tenho um pH de 3, o meu pOH é 11. Se eu diminuo de 3 para 2, o pOH vai aumentar de 11 para 12. Tá? Então, quando um aumenta, outro diminui. Tudo bem? Então, estado ácido, H+ é maior do que OH-, por consequência, pH é menor do que o pOH e é menor do que o pH neutro, tá? Então, o pH ácido ele é menor do que 7. E aí, vai ficar entre 0 e 7, tá? 6, 5, 6,99999, etc. Do outro lado, o pH básico vai ser o contrário. O estado básico é quando a concentração do H+ ele é menor do que do OH-. Por quê? Quem vai estar em excesso agora é o OH-, tá? Se ele vai estar em excesso, tá? Se a gente vai ter uma concentração de H+ menor, lembra daquela balança? O H+ é menor, então o pH é maior, por causa do menos do log, tá? Então, o pH ele vai ser maior do que o pOH. O pH básico ele vai ter um valor maior do que o valor do pH neutro. Ele vai ser maior do que 7, tá? Então, ele vai estar entre 7 e 14. É o mesmo raciocínio. Se eu vou ter mais OH-, eu tenho menos H+. Se eu tenho menos H+, o valor do pH ele é maior, tá bom? Se o valor do pH é maior, então ele vai ser maior do que o pH neutro. Então o pH básico vai ser maior do que 7. Entendido? Não precisa saber a justificativa disso tudo. Basta saber que entre 0 e 7 é ácido, o 7 é neutro, entre 7 e 14 é básico. Apenas isso tem que saber. E é muito importante, porque as questões sempre vão trabalhar com isso na hora que ela falar de pH. Ah, eu coloquei meu ácido, calcule o valor do pH. Se você calculou o valor de pH de um ácido e der 10, está errado. Porque o valor de um pH de um composto ácido tem que ser ácido. Se você calcular o pH de uma base, tem que dar um valor básico. E por assim em diante, tá bom? A gente poderia até criar aqui uma escala de pOH, que seria o contrário do pH. Entre 0 e 7 é base, 7 é neutro, 7 e 14 é ácido. Tá? Para a escala de pOH. Mas eles não trabalham com isso. Então, foca no que está nesse slide, bem nessa imagenzinha aqui. Entre 0 e 7, o pH é ácido, 7, pH neutro, 7 e 14 é um pH alcalino, é um pH básico. Tá bom? E aí, com isso, é a parte mais importante da aula, esse slide. Por favor, relembrem sempre essa questão da escala de pH. Vamos passar para o próximo slide com os indicadores desse pH. Porque a pessoa não vai ficar no laboratório fazendo continha para sempre. Às vezes ela quer identificar. Peguei essa garrafa, qual que é o pH dessa água? Eu vou colocar um indicador e ele vai dar uma cor. E essa cor me diz qual que é esse pH. Geralmente vai ser um intervalo, tá? Então, um pH entre X e Y vai ter cor laranja, e etc. Tá? E aqui eu trouxe 5 informações que eles podem trazer na hora de falar do indicador de pH. O mais famoso deles é a fenolftaleína, que ela vai ficar incolor com pH abaixo de 8, então é todo o ácido, o neutro e o iniciozinho da base. Ela fica bem rosinha entre 8 e 10, então já é um pH básico. E entre 10 e 12, ou sei lá, de 10 a 14, ela vai ficar com rosa muito forte, tá? Aquele rosa bem choque mesmo, tá?
O azul de bromotimol, ele vai ficar amarelo do 6 para baixo, então do 6 para o 0, tá bom? E aí ele vai ficando mais azul conforme ele vai aumentando o pH, vai ficando mais básico. Então o 7 é bem verdinho e o 7,8 para cima, para o 14, é azul bem forte, tá? Alaranjado de metila, para o pH básico e neutro ele é amarelo, para o pH ácido ele vai ser alaranjado. Aí temos aqui o indicador universal que vai ter uma cor do arco-íris praticamente para cada pH bonitinho, né? Então o 0 é vermelho, aí o 1 é laranja, etc. E temos uma tabela. A questão ela pode te dar uma tabela, tá? Por que eu estou dizendo isso? Além de ser às vezes um pano de fundo, né? A questão vai falar, pinguei fenolftaleína e ficou rosa. Qual que é o pH? Você vai falar que é um pH básico, tá? E aí, as questões elas vão trazer o indicador de pH, além como um pano de fundo, né? De colocar um rosinho, como eu estava falando, ela vai colocar como para você escolher. Ela vai te dar uma tabela, vai falar, eu quero identificar uma solução ácida. Qual que é o indicador mais adequado? Você vai calcular o pH daquela solução e vai ver qual indicador tem uma cor específica para aquela solução. Então, por exemplo, a fenolftaleína ela fica incolor para todo o pH abaixo de 8. Você vai conseguir diferenciar uma solução ácida de uma solução neutra? Não vai. As duas vão dar incolor. Se você pega o alaranjado de metila, é amarelo para o neutro e para o básico. Você vai conseguir diferenciar? Não vai. Então, essa é a nuance. Se você quer diferenciar um ácido de um neutro, você pode usar o alaranjado de metila. Porque um vai dar alaranjado e o outro vai dar neutro. Vai dar amarelo. Você vai conseguir diferenciar. Tá bom? Então, quando ele fala de escolher o seu indicador, você tem que ver isso. Qual indicador vai ter uma cor específica e diferente para as soluções que eu estou trabalhando? O universal ele é perfeito, porque cada valor vai ter uma cor, né? Então, fica até impossível, praticamente, de você não utilizá-lo. Mas nem sempre ela vai te dar essa opção. Às vezes ele vai te dar uma tabela com esses daqui, com esses valores aqui, com esses indicadores. E aí, dependendo da tabela, você vai ter fenolftaleína e alaranjado de metila, por exemplo. Qual que vai ser o mais indicado para diferenciar um ácido de um neutro? O alaranjado de metila. Porque a fenolftaleína, os dois vão ser incolor. E o alaranjado vai ser um laranja e o outro amarelo. E aí você consegue visualmente diferenciar as duas soluções. Tá? Mas aqui é uma questão que geralmente não costuma aparecer, tá? É bem diferente. Enfim, era essa parte do primeiro bloco. A parte mais importante desse primeiro bloco sobre o equilíbrio da água é o cálculo do pH. Tá? Esse pH mais pH igual a 14 é o centro do equilíbrio iônico. Então não se esqueça, pH mais pH igual a 14. Como que você calcula? Menos log da concentração de H+. Tá? Menos log da concentração de OH-. E aí tem na lista de exercício para vocês treinarem o cálculo do pH direto e às vezes o cálculo do pH a partir do valor do pH. Se ele me der que o pH é igual a 10, você joga essa fórmula. pH mais 10 igual a 14. pH igual a 4. Tá? É a parte, realmente, gente, estou falando aqui desabafando, abrindo meu coração, é a parte mais importante. Não pode esquecer. Não pode deixar de lado. Treinem. Me chamem, colhem nos plantões, mas não deixem isso de lado. Tá bom? Bom, passando para o segundo bloco da aula, é o bloco dos sais. Essa parte aqui, se vocês quiserem parar de ver o vídeo, tudo bem. Tá? É importante, porque toda matéria é importante, mas assim, sendo honesto, não é tão importante, tá? E estou trazendo aqui para desencargo de consciência, e aí vocês podem focar na parte da água, primeira parte da aula, que realmente é a parte mais importante. Bom, a gente viu que os sais eles são formados nesse tipo de reação. Ácido mais base formam um sal e libera água. Então esse aqui é o nosso salzinho, tá? E aí, se um desses reagentes for fraco, um ácido fraco, uma base fraca, essa reação pode formar um equilíbrio. Então tem uma reação de ida, que é a formação do sal, e a reação de volta. A reação de volta, a gente não vai chamar de consumo do sal, a gente vai chamar de hidrólise salina. Hidro, água, lise, quebra. Então vai ser uma quebra das ligações do sal a partir da água, porque o sal vai reagir com a água e vai formar o ácido e a base que geraram ele, tá? Então, sal mais água
gerando ácido e base. Beleza? Então, como existe uma reação de ida e uma reação de volta, a gente forma um equilíbrio, porque ou o ácido ou a base, ou os dois, foram fracos, são fracos. Tá? E aí, essas reações de hidrólise do sal são importantes porque elas vão me dizer qual que é o caráter dele. Por exemplo, se o ácido for fraco, a reação de hidrólise vai formar apenas o ácido. Tá? E aí você vai saber que aquele sal ele vai ter um caráter básico, porque a base é forte. Tá? E aí, eu vou mostrar os exemplos aqui de cada um dos caráteres para a gente poder entender melhor. Tá bom? Mas saiba, o produto da reação de hidrólise indica qual que é o caráter daquele sal. Tá? Se o sal for feito dos dois caras fortes, ácido e base, essa parte não vai reagir, não vai ter uma reação de equilíbrio. Tá? Sempre que um deles for forte, esse cara forte não é formado. Ele não reage com a água. E aí, pode estar parecendo totalmente aleatório o que eu estou falando agora, mas vamos ver aqui os exemplos, vai ficar bem mais claro. Bom, ele tem uma constante de hidrólise, o KH, tá? Mas foge do nosso escopo, não precisa saber. A partir dessa constante, a gente também consegue determinar o caráter, tá? Porque aí vai depender dos valores, a gente faz uma análise, mas deixa de lado. O que é importante a gente saber que a hidrólise dos sais me diz qual que é o caráter dele. Vamos começar aqui. O exemplo. O primeiro exemplo é a hidrólise do NaCl. É um sal de caráter neutro, porque ele é formado pela reação de um ácido e de uma base fortes. É o NaOH e o HCl. São dois fortes. Na hora da gente hidrolisar esse sal, não vai acontecer reação. Vamos olhar aqui. O NaCl, quando ele está na água, ele está dissociado. Tá? Você tem uma ligação iônica que ela é separada. Vai ter o Na+, e o Cl-. A água ela vai entrar na reação para quebrar aquela ligação. Tá? A água a gente pode entender que é o HOH, tá? H2O, tudo bem? Só que uma forma diferente da gente falar, para poder perceber que na hora que quebra essa ligação do HOH, o H+ vai colar no Cl- e o OH- vai colar no Na+, tá? Então, essa hidrólise é o nosso sal, o NaCl, reagindo com a água para formar a base e o ácido. A base é o NaOH e o ácido é o HCl. Só que como eles são fortes, o NaOH ele vai dissociar por completo. Tá? Ele vai querer reagir. O HCl também. Tá bom? Então, os dois são fortes. Se os dois são fortes, eles querem reagir. Então, eles vão reagir entre si para formar o NaCl e o H2O. Olha só que curioso. O nosso reagente é igual ao nosso produto. Então, é uma reação que não acontece. E ela não acontece porque o ácido e a base que seriam formados são fortes. Se eles são fortes, eles vão querer reagir para poder ionizar, no caso do ácido, e dissociar, no caso da base. Tá? E aí, na hora que eles fazem isso, a gente vai ter a nossa situação inicial de novo. E aí, se você tem um início, no início e no fim, você não andou, certo? Você saiu do ponto A e voltou para o ponto A, você não andou no final das contas, tá? Para esse caráter de início e fim. Tá? Então, sal de caráter neutro, porque o produto formado é nenhum. Então, se você não forma ninguém, você não vai ter um desbalanceamento entre a concentração de H+ e OH-, então o seu pH é neutro. Mas, vamos ver aqui no próximo slide, se o meu pH não for neutro, se ele for ácido, por exemplo. A hidrólise do FeNO3,2 é um sal de caráter ácido, porque ele é formado do ácido forte, HNO3, e de uma base fraca, que é o FeOH2. Tá? Toda base de ferro é fraca, e todo ácido oxiácido com uma diferença entre oxigênio e hidrogênio maior ou igual a 2 é forte. Então, HNO3 é 3 menos 1, 2. Bom, vamos fazer a hidrólise desse sal, então. Temos o FeNO3,2, que em água ele vai estar dissociado na fórmula de Fe2+, e 2NO3-. E aí, duas águas, só para poder equilibrar. Tá? Bom, as duas hidroxilas da água vão juntar com o ferro e vai formar o hidróxido de ferro 2, FeOH2.
os dois hidrogênios da água vão se relacionar com o HNO3 para formar 2HNO3. Aqui eu coloquei um só por erro, tá? Mas é 2HNO3. O HNO3 é um ácido forte e o FeOH2 é uma base fraca. Então, a base fraca ela não reage, de novo, ela vai ficar do jeito que está, porque ela é fraca. Mas o ácido ele é forte. Se ele é forte, ele quer logo ionizar novamente. Então, na hora que ele ioniza, ele vai ionizar sozinho. Vai ficar 2H+, e 2NO3-. E a base, ela se manteve. Olha que curioso. A gente tinha o nosso sal, ele hidrolisou, formou uma base, e o ácido não reagiu. Tá? Por que ele é um sal de caráter ácido? Olha o meu produto. O meu produto tem H+. Se o meu produto tem H+, é como se ele estivesse liberando esse H+. Ou seja, se ele libera H+, ele é um ácido. Aí você pode falar, ah, Ian, mas ele formou uma base. Não deveria ser básico? Olha só, a base, ela tá o quê? Juntinha. Ela não dissociou. Você não liberou a hidroxila. Se você não liberou a hidroxila, ele não pode ser básico. Ele vai ser ácido porque ele liberou o H+. Tudo bem? Talvez essa parte fique mais clara quando a gente for ver este exemplo agora, que é o contrário. É um sal de caráter básico. É o NaHCO3. Ele vem de um ácido fraco, que é o H2CO3, tá? E de uma base forte, que é o NaOH. Vamos fazer a hidrólise dele. Na mais HCO3-, porque em água ele dissocia, em Na mais é HCO3-. A água aqui para reagir vai formar o NaOH e o H2CO3, tá? O H2CO3 é o fraco e a base, NaOH, é forte. Então, a base, se ela é forte, ela vai dissociar. Vai formar Na+, e OH-. E o ácido, como ele é fraco, ele não vai ionizar, porque ele é fraco. Tá? Se ele é fraco, ele está pouco ionizado na água. Então, ele vai ficar do jeito que está. Beleza? Como H2CO3. No seu produto, você vai ter OH-, hidroxila. Então, o seu sal, a hidrólise dele, forma hidroxila. É como se ele fosse um composto básico, tá? Porque a reação dele com a água libera hidroxila, tá bom? Ou seja, o que a gente percebeu aqui? Que sempre que você tem um elemento fraco, um íon fraco, é ele que reage. O forte não vai reagir, tá? Porque assim, a base aqui, ela é forte, então ela continuou na fórmula ionizada. A gente tinha Na+ no início, Na+ no final. Mas olha o ácido é fraco. Era HCO3-, virou H2CO3. Ou seja, o íon forte, o Na+, não reagiu. E o íon fraco reagiu com a água. Tá? O forte ele nunca vai reagir, beleza? Porque ele vai formar o ácido, vai formar a base, só que esse ácido e essa base são fortes. E aí eles ionizam, dissociam novamente. Então é como se não tivesse acontecido uma reação, tá? Enquanto que o íon fraco reage. E aí você vai conseguir descobrir qual que é o caráter dele. Quando o íon fraco ele é um cátion, o íon positivo, ele vai liberar H+, então o meio é ácido. Olha aqui, o íon fraco era o Fe2+. No produto tem H+, para poder equilibrar as cargas, beleza? Porque esse ferro some a carga positiva dele, ele fica aqui como um composto neutro, tá? Então, íon fraco positivo, ácido. Quando o íon fraco é um ânion, o íon negativo, ele vai liberar OH-, que nem nessa aqui. HCO3- era o fraco, no produto eu tenho OH-. Então o meio ficou básico, tá? Essa regrinha que você pode lembrar aqui. Íon fraco é um cátion, o meio vai ficar ácido. O íon fraco é um ânion, o meio vai ficar básico, tá? E aí, com isso, a gente consegue determinar o caráter dos sais, beleza? Se o meu sal tem um íon fraco cátion, é um sal ácido, porque ele vai liberar H+. Se o meu sal tem um íon fraco ânion, ele vai ser um sal básico, porque ele vai liberar o H-. Quando a gente viu a aula de sais, eu falei que não dava para determinar, pela fórmula, o caráter de um sal formado por um ácido e uma base fracas.
Com essa informação aqui, desse slide da constante dos sais, dá para fazer. Mas é preciso saber o valor do KH. Não vamos entrar nessa seara. Então, saiba que dá para a gente calcular. Beleza? Mas o importante desse slide é esses dois pontos aqui. Em amarelo, esse amarelinho meio marrom, e em verde. Tudo bem? Solução tampão aqui para o final da aula. Pode estar um pouco corrido, peço desculpas. A parte mais importante é o pH, é a água. Tá? A solução tampão é espetacular. Tá? São soluções da natureza, biológicas, para evitar uma grande variação de pH do meio. Ela protege o sistema. Tá? Por quê? Na natureza, na biologia, qualquer mudança brusca pode ser um fator de risco para a vida. Tá? A vida ela quer ficar estável. Beleza? Então, você não quer estar estressado o tempo inteiro, você não quer sair do menos 100 graus Celsius para o mais 100. Você quer ficar lá no 25, temperatura constante, bonitinho. Tá? Então, quando você varia muito algum fator, temperatura, pressão, pH, concentração, você coloca em risco a vida. E aí a solução tampão ela vem para poder frear isso, para proteger a vida, porque ela vai frear os efeitos de uma brusca variação de pH. Como que ela faz isso? A partir de um equilíbrio. Tá? E aí vai ser um equilíbrio iônico, com íons, e aí você vai aplicar a lei de Le Chatelier. Aumentou o produto, consome, forma reagente. Aquela questão do deslocamento de equilíbrio. Tá? O equilíbrio de um sal. Tudo bem? Aqui eu trouxe o exemplo do tampão sanguíneo, para ficar um pouco mais claro aqui pra gente. Tá? A gente respira. Na hora que a gente respira, entra O2, sai CO2. Só que ele não sai instantaneamente, ele fica preso no nosso pulmão. E aí, como ele está no nosso pulmão, ele também está em contato com os alvéolos, com os capilares daqui, né? Capilar certinho. E aí, quando ele está em contato com o capilar, ele está em contato com o sangue. Então, o CO2 que a gente estava indo expirar, jogar para fora, ele entra no nosso sangue. No sangue tem água, então vai ser o CO2 reagindo com a água, vai formar o H2CO3, que é o ácido carbônico. Ele tem um equilíbrio, porque ele é um ácido fraco, e ele libera H+, e o íon bicarbonato, que é o HCO3-. Esse é o nosso tampão no sangue. A gente tem um ácido e a gente tem um sal. Tá? O HCO3- ele pode ser considerado um sal. Tudo bem? E aí é esse equilíbrio que previne a gente de morrer. Simples e direto. Tá? Porque se eu aumento a quantidade de CO2 no meu pulmão, eu aumento a concentração de HCO3, H2CO3. Então, eu vou ter mais do reagente. Pelo Le Chatelier, ele consome o reagente e forma um produto. E aí, vai formar o bicarbonato e o H+. E aí, você vai conseguir equilibrando as coisas, tá? Você coloca muito H+ no seu meio. Você vai aumentar o produto, ele é consumido, forma reagente e volta ao equilíbrio, tá? A solução tampão é isso. Você vai ter uma reação iônica, geralmente envolvendo um sal. Então vai ser o ácido e o sal dele. É uma reação de equilíbrio. Você vai colocar eles em quantidades próximas. E aí eles vão estar sempre em equilíbrio. Perturbou o sistema, ele logo se ajeita para poder impedir essa grande variação. Tá? Porque se eu não tenho esse sistema de proteção, o meu produto pode aumentar muito e ficar assim, fora do equilíbrio. E aí isso pode ser prejudicial para a nossa vida. Então a solução tampão vem para voltar ao equilíbrio. Tá? Sempre protegendo a gente. Cai muito isso quando a gente vai falar de CO2 respiração. Tá? É clássico de falar uma solução tampão, para que serve? Para poder segurar uma grande variação de pH, para proteger a nossa vida. Ela é formada por meio do equilíbrio iônico. São soluções que são reações que geralmente vai ter um ácido e um sal. São essas características, tá? Mas aqui é um pouco extra. Essa parte de solução tampão, vocês estão vendo aqui comigo, mas eu acredito que estejam vendo com a biologia e tudo mais. Saiba que solução tampão é esse primeiro ponto aqui. Peculiar, equilíbrio iônico, para impedir uma grande variação de pH do meio, tá? Para proteger
a nossa vida. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Era mais ou menos isso. Foco naquela fórmula do pH, mais pOH igual a 14. Aquilo é o ponto-chave. E, claro, saber que pH é menos log da concentração de H+. Tudo bem? Tem uma lista de exercícios. Façam, me procurem os plantões, que vai dar tudo certo. Semana que vem, aula de exercícios. Vamos treinar tudo isso e aí vai ficar certinho, bem sedimentado, para a gente poder continuar com as nossas aulas. Tudo bem? É isso, gente. Beijão, bons estudos. Tchau!